Doutor Paulo, a gente adoraria receber o senhor aqui para ter uma boa notícia, mas a gente não tem tido espaço para boas notícias aqui desde dezembro do ano passado, quando começou essa pandemia, né? Eu queria saber do senhor como é que a gente pode ler quase 3.700 mortes num dia no Brasil, quando um mês e pouco atrás o próprio governo dizia que a crise estava superada. Como é que a gente pode entender essa tristeza toda que se abateu sobre o país, doutor Paulo? Eu lamento frustrá-lo, viu, Vanuso, porque eu também não consigo explicar, porque hoje faz exatamente um ano que eu fiz a primeira autópsia de paciente com coronavírus no INCOR. E eu imaginava que em setembro do ano passado nós teríamos já superado essa crise. E hoje a gente continua numa situação pior do que estávamos há um ano atrás e com muitas dúvidas, né? Eu ouvi o general Pazuello falar que não haveria colapso de saúde no sistema de saúde, mas ele já existe em várias partes, já existem filas de espera, e dentro das próprias UTIs está começando a faltar equipamentos e insumos para intubar, por exemplo, para relaxar o paciente, está tendo uma crise de leitos e principalmente de recursos humanos. Porque a questão não é só comprar ventilador, você tem que ter uma equipe. Cada leito de UTI demanda mais ou menos 10 profissionais capacitados, treinados na área, e a gente não tem, infelizmente, essa massa crítica. O resultado disso tem uma série de... A gente chegou nisso, e para não me estender muito, a uma série de circunstâncias. Eu vou começar com as que eu entendo mais, que são as biológicas. O vírus foi se adaptando, porque ele encontrou muitas pessoas, e por fenômenos randômicos ele foi se tornando mais eficiente. E, ao mesmo tempo, enquanto o vírus se tornava mais eficiente, paradoxalmente, o Estado, o governo, se tornava mais ineficiente. Então, não houve uma integração das ações, não houve uma centralização e não houve liderança. E, na ausência de uma liderança, estados e municípios começaram a tomar medidas isoladas, tentando negociar vacinas, competindo por profissionais de saúde ou então fazendo um turismo macabro, onde você embarca pessoas em ambulâncias de um município ou de um estado e leva para outro estado. Então, o momento... E também houve uma alteração, digamos, a infiltração de geopolítica dentro de uma luta contra um vírus muito capaz. Ou seja, você começou, através de alternativas de nacionalidade da vacina, você não compra a vacina chinesa, a China, se chamar o vírus de comunavírus, não participar dos grandes consórcios da Covaxin, que a gente pegou dose mínima, e através também de uma certa diagnóstico, digamos, bizarro, de que o Brasil era um grande consumidor e que os laboratórios viriam correndo, isso mostrou que a gente chegou atrás da fila e temos que esperar os contratos já celebrados no ano passado serem atendidos para que chegue para nós um número suficiente de vacinas para atender a nossa população. E além de aspectos culturais da população, e principalmente, Bruno, a incapacidade da maior parte dos brasileiros fazer isolamento social. Eu não estou falando daqueles que fazem digamos, por desrespeito ao próximo. É simplesmente porque nós fizemos um grupo de pessoas invisíveis, que são mortes invisíveis e adoecimentos ignorados, que não podiam sair, ficar em casa, porque eles tinham que ganhar o seu salário, ou então recompor a renda familiar pela perda do emprego formal. E essas pessoas não tinham mecanismos suficientes de sustentação social para que ficassem cumprindo as normas de proteção até que a pandemia tivesse sido relativamente controlada. Então, é um conjunto digamos, um cenário perfeito, uma tormenta perfeita, mas que foi, digamos, coroada por uma enorme falta de governo no momento onde ele era mais necessário. Doutor Paulo, tem uma pergunta no chat aqui para o senhor, o Luiz mandou para a gente.
Ele fala, bom dia a todos, doutor Paulo, em relação à falta de posicionamento do SFM e CRMs, não passou da hora de agir para proteger os profissionais e a população? Ele mandou essa pergunta para o senhor, se o senhor puder responder. Eu posso responder sim, né? Eles têm um silêncio ensurdecedor, né? A mudança existe um alinhamento, né? Digamos, ideológico de alguns desses órgãos em relação às políticas de governo, né? Do governo federal. Então, o Conselho Federal de Medicina começou ainda não se manifestou. O CRM, ele titubeia, ele é um órgão mais de classe, né? Eu acho que o CRM, ele regula muito exercício profissional, mas ele não lida, por exemplo, com ignorância médica, né? Que é um fato notório hoje. Se você falar, por exemplo, que você está fazendo uma cura com fototerapia, ou colocar não profissionais exercendo atividades médicas, eles vão em cima. Mas se o médico falar que, digamos, negar as evidências científicas, ou do que ele deveria fazer, ele tem digamos, um viés muito corporativo, né, muito corporativo. Então, eu vejo com decepção a atividade dessas entidades. E as atividades, sim, as associações profissionais fizeram melhor. A Associação Médica Brasileira, que ficou quieta durante muito tempo, conseguiu reunir no manifesto todas as associações, as sociedades de infectologia, de cardiologia, de pneu, praticamente todas as sociedades médicas, para ocupar o espaço que os conselhos disciplinares deveriam ter. A Academia Nacional de Medicina fez várias manifestações, a mais tradicional, a mais antiga, teoricamente a mais conservadora, eu faço parte dela, mas ela existe desde Dom Pedro, ela vai completar 100 anos, né, esse ano, e ela foi muito mais avançada do que os órgãos, digamos, mais novos e mais regulamentadores. E muitas faculdades de medicina e sociedades de outras especialidades, como farmacologia, né, como imunologia, lançaram manifestos à população. Quer dizer, assim como existe um vácuo no governo central que coordene essas atuações, o mesmo se reproduz nos órgãos, digamos, reguladores do exercício da profissão médica. Nós temos uma marcha ré ao longo de um ano de sacrifício para um monte de gente, para um monte de empresas, essa coisa toda. Nós voltamos a um paradigma pior, como muito bem lembrou o doutor Paulo Saldivo, do que um ano atrás. Está todo mundo mais inseguro, mais temeroso, né? E a coisa se degringolando no plano que poderia resolver isso, que é o plano da administração federal, né? É o fenômeno Curupira. A gente olha para frente, mas o pé está virado para trás. Né? Então, nós temos uma curupirização da saúde, que eu espero que seja revertida, porque fica uma coisa, se você detonar a educação, Fábio, ou o meio ambiente, destruir, aumentar as queimadas na Amazônia, é trágico, mas fica longe da realidade da maior parte dos brasileiros, ou vai acontecer muito tempo depois, como a catástrofe educacional que está acontecendo no Brasil. Só que as mortes são visíveis. E você vai sempre conhecer alguém da sua família ou de fora, e morte é contável, o adoecimento é contável, e o medo que a gente sente é muito palpável. Então, existe um desencanto, porque a gente vê que, né, como eu já disse mais de uma vez aqui, o antídoto mais eficaz do medo que a gente sente, todos nós sentimos, não é a coragem, como sempre, no caso da doença, é a esperança. E a gente não está vendo nenhuma esperança no cenário de curto prazo, e vamos ter que nos conformar que a gravidade da situação force, por motivos não só humanitários, mas, no caso, também políticos, perda de capital político, as pessoas comecem a agir, porque não dá para esconder mortos embaixo do tapete, nós vamos colocá-los embaixo da terra.